Olá, quero compartilhar com vocês hoje um estudo do Jung sobre a chamada crise da meia-idade. Algo comum na vida de todo ser humano, como é normal a crise da adolescência, também é normal e bem comum a crise da meia-idade. E ela acontece exatamente no momento bastante importante da vida e às vezes não atentamos para isso e daí vem uma série de problemas de ordem psicológica, de transtornos que não sabemos superá-los. Então vamos aí entender um pouco mais sobre essa crise e ajudar as pessoas. Então o Jung criou uma certa régua que diz que até os 35 anos de idade o sujeito está sempre buscando o poder exterior. Então, no poder exterior é força em tudo que vai ser feito. Aí vem, por exemplo, muito forte a vaidade, a busca por conhecimento dos mais variados possíveis, a conquista, as badalações, né, que é bem comum, e paixões, né, exacerbadas, e também carreira e dinheiro. Ou seja, todas essas questões que elas, supostamente, para a maioria das pessoas, elas trazem o poder. E eu tendo poder, eu tenho tudo. Ou seja, com o poder eu posso fazer o que eu quiser, que é, na verdade, algo mais fantasioso do que real. Elas estão maduras emocionalmente a partir dos 30. Então a psicologia já diz que até os 30 anos a pessoa está num processo de maturidade emocional. Então até lá ela realmente tem ainda muitos conflitos, aí mesmo advindos da própria adolescência. Passada então essa fase dos 35, e aí muita gente coloca como meta que tem que ficar rica aos 35, se aposentar aos 40, e não percebe que a partir dessa idade é que efetivamente ele vai começar a colher de uma forma natural, bem tranquila, todo o potencial da vida e tudo aquilo que Deus efetivamente faculta, né, e que a espiritualidade permitir esse autoconhecimento que é o real, e aí sim buscar a paz interior, que é a maior riqueza que as pessoas têm. Claro que a riqueza material é importante, mas ela não é a segurança que todas as pessoas acham que ela é. A segurança real está no sentimento que eu tenho sobre mim e aquilo que está à minha volta. Ou seja, quando eu tenho o autocontrole da minha vida, eu começo efetivamente a ter a grande riqueza, porque aí eu estou conectado com todas as forças, né, que são imaginárias, que são espirituais e que vêm de Deus e do universo. Então, passada essa fase, vem um fator bem importante, quais são as ameaças no que de 35 anos que não conseguiu tudo que ele planejou, riqueza, poder e etc., carreira, viajar. Vem normalmente uma decepção. E essa decepção ela pode abrir portas para as crises, os transtornos, né, de ansiedade. E no Brasil tem mais de 19 milhões de pessoas com crise de ansiedade, gastando aí em torno de 3 bilhões de reais com medicamento. Superada essa fase, vem a inversão, né, que vamos chamar de conversão, investir, converter para o poder interior. Então, no poder interior, aquilo que era o foco, força, na potência, na carreira, agora o foco é na saúde, na sabedoria, porque a sabedoria ela expande. O conhecimento normalmente ele é horizontal, a sabedoria é vertical. Ela sempre aumenta na medida que a pessoa mais usufrui, mais usa. Aí vem as riquezas de uma forma muito mais ampla. A maioria dos homens mais ricos do mundo, se pegar aí umas pesquisas, elas mostram que eles se tornaram assim mais ricos depois dos 45 anos, 50 anos. Porque aí eles já estão fazendo realmente não mais para mostrar que são capazes, pelo fato de estarem envolvidos e perceberem que eles são capazes de gerar riquezas e ajudar o maior número possível de pessoas. Ou seja, aí entra a sabedoria. Quando eu penso que eu tenho que gerar riqueza só para mim, isso, na verdade, é mais apego do que a sabedoria não está envolvida nesse aspecto.
Depois, então, vem as companhias mais positivas, né, porque nas badalações são colegas e normalmente que vão usufruir alguns desafios, né, que nem sempre trazem bons resultados. As conquistas, redução da vaidade, elas são algo, as conquistas são muito mais ligadas à espiritualidade, às relações, os relacionamentos, as pessoas à sua volta, ou seja, aí muda efetivamente a forma como as pessoas atuam. Quais são as ameaças, então? Já dentro na segunda fase, vamos dizer assim, né, mais próximo dos 50, 60 anos. Sentimento de proximidade da morte, isso pode virar uma força de atração de doenças. Aquilo que eu temo eu atraio para mim, então é uma força de atração. Redução da visibilidade profissional, muitas pessoas acham que agora não serão mais chamadas, não terão mais espaço no mercado. Infelizmente o mercado também age assim. Sensação de tédio e falta de prazer em atividades que antes eram estimulantes. Ou seja, a pessoa ainda está naquele foco, naquela visão de fazer, de conquista e tudo, e não percebe que pode extrair prazer nas pequenas coisas, e agora, e às vezes nem pequenas, né, mas antes consideradas pequenas, agora são grandes, porque trazem um bem-estar para mais pessoas, para a própria pessoa e para mais pessoas envolvidas. Sentir-se culpado por situações passadas, ou seja, o passado termina sendo um fator muito forte, e aí a pessoa tem que entender que o passado tem que ser ressignificado, entendendo que tudo foi uma escada para você chegar a um determinado ponto, ou na onde você está hoje. Isolamento social e familiar é muito comum, alteração de humor, pessoas que ficam mais irritadas, a obsessão pela aparência. Algumas pessoas querem mudar a aparência, não querem mais ser elas mesmas e vão perdendo então a própria identidade. Isso é um problema e que precisa ser entendido. É um amadurecimento que a pessoa ela tem que se aceitar. Quanto mais ela se aceita, mais esse processo ele é natural e menos doloroso. E aí sim vai usufruindo da vida e de tudo que ela permite. Depois vem nostalgia excessiva, né, que a pessoa fica presa sempre ao passado, está sempre usando só coisas que estão lá, histórias e tudo mais. É claro que a gente precisa ter o passado porque ele foi importante, você não pode estar fixado nele. Mudanças na libido é muito comum, né, para os homens, as crises, né, de sexuais, que é muito a impotência, que é o grande medo do homem, é exatamente a impotência, é como se a impotência fosse o fim de tudo. E também para a mulher já vem a diminuição, ressecamentos, né, que ela já precisa procurar um médico para ter orientação e para ter uma vida conjugal, uma vida de relacionamento saudável para as duas pessoas. Crises no casamento, que são bastante comuns, com as questões do desestímulo sexual, ou a questão da libido, né, as mudanças, elas criam essas crises e as pessoas começam a pensar que conseguir um parceiro ou uma parceira mais nova ou mais novo vai recuperar tudo isso. É pura fantasia. Não vai recuperar algo que é físico. Isso pode ser trabalhado, entendido, mas não perceber ou achar que outra pessoa, um ser mais jovem, vai recuperar tudo isso. Aí eu acho que é um pouco nostálgico também, né? E termina levando para um caminho que é sem volta. A OMS ela traz uma informação muito importante sobre a prevalência da depressão nessa fase aí, ou seja, depois dos 50. Então ela diz que a prevalência da ocorrência da depressão está entre 55 a 74 anos. 7,5 das mulheres e 5,5 para os homens, ou seja, nesse caso as mulheres entram mais em depressão do que os homens. É importante frisar aqui, numa visão mais da psicanálise, que as mulheres elas entram em depressão com muito mais frequência que os homens, mas saem muito mais rápido do que os homens. E os homens, nesse número menor, demoram a entrar, mas também demoram a sair. Porque quando eles entram, eles não confiam.
A maioria dos homens não confiam neles mesmos, não confiam nos outros, são tantos tabus, e aí não procura ajuda, acha que tudo isso é bobagem, e aí vai se afastando dele mesmo e das outras pessoas até realmente ter uma dificuldade de continuar vivendo. Ainda trazendo aqui uma questão importante sobre o amor e o poder, que é bem a tônica aqui de todo o conteúdo, né, desse vídeo. O amor e o poder, eles não andam juntos. Quando no lugar que o poder prevalece, o amor não se mantém, não fica. Aonde o amor prevalece, não há necessidade de poder. Então nós precisamos escolher de que lado vamos estar. Nós podemos usar a influência, a autoridade com amor. As pessoas acham que para poder ter autoridade tem que ser bruto, tem que ser usar de uma certa violência de poder. Isso não é verdade. Então, use o amor, que você vai ter autoridade sempre. Busque também cada dia mais uma relação muito forte com você, porque tem uma frase extremamente importante para a gente pensar sobre isso, que diz assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, se você se encontrar, gostar de você, se aceitar, a espiritualidade, Deus e todo o universo vão estar te ajudando, te orientando para você ter uma vida cada dia mais em paz e evoluir de uma forma bem tranquila e natural.